Inacreditável, mas acreditem se quiser. Um grupo de 206 milionários de 13 países fez um pedido tanto quanto inusitado aos líderes mundiais presentes no Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça. Em carta aberta, os super ricos, que se autodenominam, abre aspas, milionários patriotas, pediram que sejam criados mais impostos para que eles mesmos possam pagar. Abre aspas, agora é a hora de enfrentar a riqueza extrema. Agora é a hora de tributar os super ricos. Fecho aspas. O intuito é diminuir a desigualdade, ajudar a economia e melhorar a qualidade das democracias. Nenhum signatário é brasileiro. O grupo conta com alguns nomes conhecidos, como o ator Marco Ruffalo e os herdeiros da Disney, Abigail e Tim. Ufa, eu quase não consegui ler esse TP porque a notícia é surpreendente, hein? Você que passeia muito pra lá, vai pra cá, né, cara? Seu nome não tá nessa lista, Bissoli? Não, era uma curiosidade minha, viu, Rodolfo? Eu tava louco pra ser o único brasileiro que estaria ali, por quê? E digo isso porque eu sou defensor do imposto sobre grandes fortunas. Eu acho que a carga tributária no Brasil é complexa, é ruim, demanda uma reforma imediata. Mas acho que a gente deveria dividir mais as nossas alíquotas. Eu acho que, dada a diversidade que a gente tem de realidade no Brasil, seja regional, seja de renda, no Brasil a gente tem miséria, no Brasil a gente tem gente bilionária, eu acho que a gente tem poucas faixas de imposto de renda e que acaba sendo injusto, porque a gente classifica pessoas muito diferentes em faixas muito semelhantes. Veja você que hoje alguém que ganha um pouco mais de 5 mil reais paga os mesmos 27,5% de imposto de renda de quem ganha 1 bilhão por ano. Tem algo muito errado aí. Soma-se ainda o fato que o ministro Guedes criticava, tentou recentemente fazer no Congresso uma tributação de dividendos, mas o Congresso acho que tem muita gente que recebe dividendos e não deixou andar também, o fato de que esses que recebem bilhões normalmente sequer pagam os 27,5% também, porque eles fazem divisão de lucro. E a divisão de lucro da pessoa jurídica para a pessoa física não é tributada, não tem imposto de renda. Então veja, a gente tem uma forma de tributação no produto. Então, se alguém vai numa prateleira de mercado comprar um refrigerante e tem marca de refrigerante que é o mesmo, viu? A pessoa mais simples e a pessoa mais rica compra aquela mesma marca conhecida de refrigerante. Elas vão pagar a mesma carga tributária daquilo. Só que além de estar pagando a mesma carga tributária, está pagando 27,5% de imposto de renda, ganhando um salário de 5, 6 mil reais por mês. E o outro ganhando 1 bilhão por ano, às vezes não paga nem os 27,5% porque faz divisão de dividendos da empresa. Ou seja, tem algo muito errado nisso. Eu acho que a iniciativa é boa, eu só não sei se a prática ocorrerá. E a outra coisa que eu me coloco aqui dizer, nada impede que esse clube dos bilionários faça fundações e tenham iniciativas por conta deles. Porque o que me parece assim, olha, nós somos lá e pedimos. Se os governos não aprovaram leis nos seus países para que isso fosse tributado e aumentado a nossa carga, a gente tentou, mas não deu certo. Olha, tome a iniciativa, criem um fundo internacional de combate à miséria, à fome, o que quiserem, e coloque o dinheiro lá a partir da semana que vem. Não precisa esperar o governo criar lei, porque aí parece hipocrisia quando a gente fala e o discurso é bonito, mas a prática não existe. Mas só então ressalvando aqui, adoraria pagar porque eu acho que tem que ser definido. Hoje no Brasil a gente não tem uma regulamentação clara a respeito do assunto, os colegas vão abordar aqui um pouco isso também, mas eu acho que isso precisa ser regulamentado, é preciso fazer um tributo sobre grandes fortunas com aquele cuidado. Também não dá para fazer de um jeito que leve o sujeito a levar o dinheiro para fora do país. As coisas têm que ser feitas com cuidado, com a discussão certa, para que o resultado seja positivo. Olha, pegando carona no que ele está falando, Felipe, o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo, todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. É mais ou menos isso? Seu nome não tá lá, ou tá? Não, o meu tá longe. Ok. Tá longe. Não, é um movimento importante esse. Eu acho o seguinte, o ponto principal, final da fala do Bissoli, eu queria pegar ele aqui para poder colocar a minha colocação, né? Quando o Bissoli fala que uma das discussões, quando a gente coloca o imposto sobre grandes fortunas, é a evasão de dinheiro para fora do país, não é? Então, quando tem um movimento global do mundo todo instituindo o imposto sobre grandes fortunas, cai por terra esse argumento, né? Porque todos os países terão imposto sobre grandes fortunas. Então, eu acho que o caminho é por aí. O caminho é uma discussão global. Claro, cada país tem que discutir as suas peculiaridades para instituir o teu regime próprio de tributação das grandes fortunas. Mas eu vejo com bons olhos esse movimento aí dos bilionários, né?
Eu acho que o caminho é por aí, né? E a regra realmente no mundo é crescer, mas também dividir, né? Porque os milionários, por exemplo, sabem que não adianta nada ser muito milionário e ser assaltado no semáforo, ser violentado no semáforo, ter a família podendo ser assassinada por conta de um roubo, né? Então, há uma certa também responsabilidade social nessa demanda dos supermilionários. Né? Eu sabia que você ia usar a palavra dividir aqui. Eu tinha certeza que em algum momento você ia usar o dividir. Mas eu concordo com você. Ricardo Halls, é um movimento, como diz os nossos dois comentaristas aqui, tanto o Bissoli quanto o Monteiro, inédito. Sem sombra de dúvida. Criar um movimento para que isso aconteça, para que todo mundo veja, é praticamente inédito. Eu também concordo em taxar os super ricos. Acho que a gente tem um trabalho anterior aqui no Brasil, que é a reforma tributária. Acho que o Bissoli falou muito bem aqui. As faixas do imposto de renda são muito próximas, pegam públicos muito parecidos. Quem ganha pouco mais que R$5.000 está pagando 27,5%. Isso não está certo. Acho que essa pauta está no momento. E é uma pauta que eu acredito, e o constituinte da Constituição de 88 também, porque isso já consta na Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 153, que é taxar grandes fortunas. Só que precisaria de o legislativo brasileiro fazer o trabalho dele, que era uma lei complementar. Quais são os termos, de que forma isso vai ser taxado, como que isso vai acontecer. Essa lei complementar nunca aconteceu, a Constituição foi promulgada em 88, já estamos em 2022 e de lá para cá nada. Esse tema agora está acontecendo globalmente, acho que o Felipe falou muito bem, um movimento global, porque dependendo de como se faz, outros países fizeram e tiveram grandes fortunas que fugiram dos seus países para outros países. Não podemos deixar que isso aconteça aqui, porém realmente faz bem complicado que pessoas que ganham aí em torno de R$5.000 paguem 27,5% do imposto de renda. Bom, estranho o fato de não ter nenhum brasileiro nessa lista, Dani, porque a gente não sabe de fato quem são, né? Mas dois nomes aí foi ventilado para a imprensa, que é o Huck. O Huck. Que ele poderia fazer uma propaganda, quem não entrar nessa eu vou esmagar. E os herdeiros da Disney. Já poderiam começar baixando o preço da Disney, inclusive. Bom, Rodolfo, isso na verdade a gente não tem como saber se eles não quiseram entrar, não quiseram fazer o pacto, porque pode ter ocorrido ali convites pessoais, então nós não sabemos como essa lista foi construída, a partir de quais critérios foram realizados esses convites, portanto a gente não tem como falar, o brasileiro não quis. Não, nós não podemos fazer essa afirmação. Mas o Davos é um local bem interessante de se acompanhar, porque é um local onde muito se fala e pouco se faz. Então já existe, não é, toda essa tradição ali em Davos. E é interessante a gente observar, não é, que pouco se perguntam, mas na verdade o que é exatamente este fórum? Ele foi criado justamente para se debater os maiores problemas globais e apresentar soluções, mas pouco se avançou nas soluções que foram apresentadas até então. Tanto que este ano nós tivemos pouca presença de grandes autoridades globais, tanto que do G7, por exemplo, nós só tivemos uma autoridade ali presente em cargo, claro, ali grande do executivo. Nós tivemos ali ministros e tudo mais, mas teve essa perda também. A Oxfam colocou ali os dados de sua pesquisa mostrando que os super ricos, eles são donos de mais da metade de toda a riqueza produzida na última década. Alguém ali dentro de Davos ouviu o que a Oxfam disse? Absolutamente ninguém quis ouvir, porque as preocupações, na verdade, são outras. São fechar determinados negócios, fazer alguns investimentos, a presença empresarial é muito grande ali, então acaba sendo um momento em que aqueles que estão presentes vão fazer a sua propaganda, mas efetivamente pouco vão fazer para que avance as soluções dos problemas globais. Agora o que a gente... E eu quero fazer uma pergunta também sobre isso, não quero quebrar seu raciocínio, mas eu quero que você continue na sua narrativa e quem quiser falar aqui na mesa, o debate está aberto também. Super ricos querem pagar mais impostos. O mundo inteiro se beneficia disso? Todo mundo sai feliz com isso? Mesmo não tendo um brasileiro, esses impostos que são nossos aqui também vai
esse dinheiro vai contribuir para os nossos impostos? Como é que a gente explica isso para quem está nos assistindo? O que essa notícia tem a ver com o povo brasileiro? Onde que a gente pode se beneficiar com isso? Por enquanto, não tem nenhuma repercussão, nem para o Brasil, nem para qualquer país do mundo, porque, como eu disse, isso é só uma carta de intenção. Nós são aquelas pessoas que estão, de alguma forma, querendo colocar seus posicionamentos para que os demais países comecem ali a debater dentro de sua jurisdição como isso poderia afetar. Agora, é interessante a gente observar, por exemplo, que algumas pessoas acham que Davos é uma reunião que é constituída pelos estados, não é? Mas, na verdade, essa é uma empresa praticamente familiar, não é, que foi criada ali, e o dono é um professor de administração lá da Suécia. Agora, novamente eu volto. Davos ficou reconhecida como aquele fórum que muito se fala, mas pouco se faz. Por isso eu não consigo fazer qualquer tipo de projeção, porque não existe qualquer implementação ou projeto de implementação mais sério e mais apurado vindo dali.